E a redação. A gente está aqui para conversar sobre o Enem 2018 com os consultores pedagógicos do SAS Plataforma de Educação. Estou aqui ao meu lado direito aqui o Vinícius Beltrão, professor de português e redação, o Fábio Braz, professor de geografia, e o Luiz Carlos Rodrigues, professor de história, todos eles aí consultores pedagógicos da SAS Plataforma de Educação. Primeiro eu queria agradecer a presença de vocês, conversar um pouco sobre o Enem, né? Enfim, é um tema que mobiliza muita gente, são milhões de estudantes, a gente viu no vídeo aí uma operação de guerra para fazer a prova. E quem está estudando, quem está concorrendo, aí quer concorrer a alguma vaga numa instituição pública, principalmente pelo SISU, ou vai tentar alguma coisa no ProUni, estudou e fica muito preocupado, fica olhando muito as provas dos anos anteriores, né? Então eu queria um comentário geral, primeiro inicial para a gente começar. Esse ano a prova seguiu o mesmo padrão dos anos anteriores em relação à complexidade, à dificuldade, foi uma prova trabalhosa. Como que vocês fazem essa avaliação geral? Começar aqui com o Vinícius, depois a gente vai rodando aí no sentido anti-horário. Claro, acho que dentro da realidade do Enem, a prova ela foi previsível, é uma prova que traz sempre muitos textos, uma tipologia extremamente variada em todas as áreas do conhecimento e nesse ano ela seguiu realmente esse padrão. Inclusive a proposta de redação, eu acredito que ela foi um pouco mais acertada com relação ao conhecimento do aluno, à realidade desse candidato que está ali, e mesmo dentro da área de linguagens a gente consegue verificar, né, que o Enem valida novamente essa linguagem extremamente variada, não só de textos escritos, de textos verbais, mas de textos não verbais, o diálogo com as demais áreas do conhecimento, em especial as humanidades, dialoga muito perto, textos sobre a atualidade na área da geografia, na área da história, então me pareceu o caminho que ele já vem seguindo há bastante tempo. Foi uma prova trabalhosa, uma prova que o tempo foi suficiente para fazer essa prova, principalmente em ciências humanas? Olha, eu acho que foi uma prova trabalhosa no ponto de vista da interpretação dos vocabulários, né? Eu achei os vocabulários densos, né? Na questão de humanas, né? A prova, no sentido geral, ela foi previsível, ela trouxe aí os conteúdos, né, que já vêm sendo classicamente trabalhados na prova do Enem, né? Destacando aí a história contemporânea, especificamente falando de história, né? História contemporânea, a questão da história colonial também trazendo algumas questões e também trazendo a questão do patrimônio público também. O vocabulário usado para trabalhar com essas questões eu achei denso, para ser sincero. Então eu acho que questões elas foram lidas mais de uma vez, né? Então pode ser que tenha ali dado uma certa preocupação com relação ao tempo. E Fábio, em questão dessa complexidade, queria saber a sua opinião também sobre isso, mas teve a questão de interdisciplinar, ou seja, teve muita conversa entre as disciplinas, o cara ali que estava fazendo a prova teve que sair da caixinha ali das disciplinas e tentar se esforçar ali para fazer uma reflexão um pouco mais sofisticada? Uma leitura sobre a prova de humanas de maneira geral, dá para ter uma ideia que entre 17 a 18 questões, mais ou menos, exploraram temas que tocam a geografia. Sendo destas questões, algumas que também fazem aí o link com a sociologia, também com a história. Então, houve sim uma ligação entre a geografia, a história, a sociologia em algumas questões. Como já é recorrente na prova do Enem, a geografia humana esteve muito presente, mais presente do que a geografia física. E destas questões no todo, 15 foram puramente da geografia, dentro da prova de humanas, né? E vale a pena também a gente ressaltar, como o Luiz já colocou aqui, a prova foi uma prova densa e muito conceitual, uma prova conteudista, sim, que por parte deste candidato, ele tinha que ter um amplo conhecimento dos conceitos, muitos conteúdos. Foi uma prova que explorou bastante o eixo número 2. Quando a gente fala conteudista, que é uma prova que ela está ligada mais realmente às disciplinas, ao conteúdo, do que uma coisa mais interpretativa, é isso? Quando a gente fala da prova do Enem, por exemplo, ela é estruturada em cima dos 5 eixos cognitivos. O eixo número 1 explora domínio de linguagens, né? São as questões mais simples, mais tranquilas de se resolver da prova e que de forma alguma o aluno pode deixar passar em branco ou de repente lá no momento de cansaço deixar despercebida.
né? Não pode errar de forma alguma. Mas a gente percebe claramente que o eixo número 2, que é a compreensão de fenômenos, que requer um conhecimento mais aprofundado do conceito, causa e efeito, e isso esteve muito presente na prova. Então, o eixo cognitivo número 2 esteve fortemente presente. Que aí, por isso que a gente traz essa ideia desse conteudismo na prova. Em relação à interdisciplinaridade que você estava se referindo, em História e Geografia versou questões alusivas à Guerra Fria, né? Uma questão lá especificamente brincando com essa questão da Guerra Fria entre o limite da História e da Geografia. Em relação a linguagens também, né, a gente tem uma questão aí, né, falando da Rosa Parker, que tem aí uma questão histórica muito significativa, mas é uma questão de interpretação da imagem, do ônibus, da situação, do contexto. A gente vai voltar, antes da gente voltar para essas questões específicas, queria começar falando de uma coisa específica, que é a redação. A redação sempre, o tema da redação, ele tem sido polêmico há muitos anos, tanto pela questão do tema, né? Quando a questão há muitos, em 2012 tinha uma questão em relação aos critérios de correção, o MEC teve que fazer um reforço no sistema de correção, depois dar vista a essa correção, ou seja, a redação, principalmente porque é uma área da prova que chega a 1000 pontos, né? Então, entre candidatos muito bem posicionados, a redação pode colocar ou tirar aquele cara numa vaga concorrida aí nos cursos de medicina, por exemplo, engenharia das federais. Esse ano, o tema da redação foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, além desse enunciado, tinha 4 itens ali, né? 3 textos e mais um gráfico. Na verdade, é um quadro com alguns dados. A gente pode até colocar na tela enfim, a proposta da redação. E é curioso porque quando a gente bateu o olho nesse texto, uma das apostas de cursinhos, de professores, era fake news, né? As notícias falsas e como isso tem provocado, tanto se disseminado fortemente na internet, como provocado uma série de reflexos sociais, políticos. E até o presidente Michel Temer colocou em seu Twitter, notícias falsas aí, um tema atualíssimo. Mas era isso, se o estudante tivesse focado ali, o cara que está nos assistindo agora, se ele pegou e escreveu o texto sobre fake news, era esse o mote principal ou era uma argumentação, enfim, o foco principal é outro? Fala aí. Se o candidato discorreu somente sobre as fake news, ele se limitou. E ele perdeu excelentes oportunidades de falar sobre comportamento, sobre exposição na rede, o próprio aporte de textos que a gente teve no exame já trazia isso, né? De quando você está então utilizando um aplicativo, uma plataforma, e aí ele traz uma sugestão do que você vai assistir, do que você vai ouvir. Ele começa a te sugerir produtos para você comprar e tudo mais. De certa maneira, os seus dados ali foram compartilhados. Alguém compartilhou os seus dados e aí em cima disso é oferecido a você de acordo com o que você acredita ser o perfil, né? Então você deixar só dentro do âmbito das fake news, evidentemente pelo nosso contexto deste ano, com a questão eleitoral, as fake news elas vieram à tona de uma maneira muito forte, mas se o candidato versou somente sobre esse assunto, ele perdeu uma grande oportunidade de discorrer sobre um universo de exposição na mídia. Inclusive em 2011, o tema foi viver em rede, né? Os limites entre o público e o privado. Então, se a gente analisar, esse tema ele é recorrente. E ele já foi discutido há alguns anos atrás, com um outro olhar, mas dentro ainda do mesmo universo. Olhando os temas dos anos anteriores, eles sempre têm ali uma preponderância em temas de direitos humanos, está sempre uma preocupação social, né? Claro, então, o que isso poderia ter ajudado na hora dessa argumentação? Porque, embora seja um tema muito comum, está todo mundo envolvido na internet, no mundo digital, na cultura digital, não é um tema, não dá para dizer que esse tema foi fácil, né? Não. Como que ele poderia ter trabalhado, inclusive, esse histórico aqui dos últimos anos, até lembrando que o Enem faz 20 anos, agora em 2018, né? Mas a partir de 2009, de fato, que ganhou essa característica de um vestibular nacional, praticamente. O que ele podia ter usado do ponto de vista de... Porque olhando os temas, você meio que diz o que se espera aí da redação, né? Sim, eu acho que os temas em sua maioria sempre versam para o social, para o comportamental,
Neste ano, especificamente, a gente não está situando a minoria, né? Diferente de outros anos em que se falou do idoso, em que se falou da questão da mulher e tudo mais, ou mesmo da publicidade infantil também, você não está tratando exatamente das minorias. Isso dificulta ou facilita? Isso facilita porque dá mais opções, né? Quer dizer, o candidato ele tem informações, ele é usuário da rede, né? Mas ao mesmo tempo é um perigo, porque se ele não souber recortar exatamente o caminho, se ele não souber contextualizar as informações, inclusive compartilho com os meus amigos aqui na questão das atualidades, né? Esse candidato ele é usuário, ele é usuário da rede, mas ele não tem maturidade sobre a rede, como os dados são trabalhados ali, não é, Fábio? Vinícius, me permite só um parênteses aqui? Óbvio, claro. Eu acho que uma discussão que vale a pena, na minha concepção, a prova não versou exclusivamente, ou o candidato que foi muito para essa linha da fake news, eu acho que ele não teve um bom desempenho. Eu vejo muito mais a discussão no âmbito de uma sociedade vigiada, que me toca, inclusive, me faz relembrar de um clássico da literatura, que é o 1984, do George Orwell, na qual a sociedade era vigiada por meio de câmeras. Só que hoje, a sociedade ela é de forma praticamente, né, sem as pessoas perceberem, também vigiada por meio dos algoritmos do Facebook, das redes sociais. De certa forma, são instrumentos que interferem na liberdade de escolha. Na liberdade de escolha. Então, a pessoa, ela imagina que ela tem uma liberdade. Até que ponto? Até que ponto? Porque os dados estão sendo apropriados, né? Esses dados são apropriados, sugere, e inclusive não só sugere, manipula, mas também verifica os gostos, os sentimentos. Então, a gente acaba levando a discutir a sociedade. A ideia da redação do Enem é muito de fazer a sociedade discutir sobre um tema importante. E o tema importante é agora os perigos do tráfico de dados na rede social. Eu acho assim, para só resgatar essa questão que você falou, o quão é importante o histórico da redação, das redações anteriores para essa. Eu acho que essa redação, ela se assemelha muito às outras no tocante à atualidade, como o Vinícius colocou e o Fábio está colocando. Então, é muito importante que o aluno tenha estudado atualidades, tenha observado o mundo ao seu redor, as demandas que estão sociais ali mais presentes, né? Então, ela não difere das outras em relação a esse tocante, no meu ponto de vista. Então, o histórico acho que valoriza muito isso, né? Todas as outras redações dialogam muito com a atualidade. Desde 2012, eu estava vendo aqui, o tema da redação sempre pontua na realidade brasileira, né? Então, o movimento migratório para o Brasil, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, e esse ano não, né? Enfim, tinha o potencial de dialogar e argumentar com problemas no mundo todo. Assim. Mas sempre houve a possibilidade de você utilizar argumentos, fatos de outros países, mas evidentemente. E na intervenção? E na proposta de intervenção? A proposta de intervenção ela é pensada na realidade brasileira. Né? Então, quando você pensa no fim da redação, que o candidato tem que propor, então, uma alternativa, se não para resolver, para amenizar os efeitos, né, daquela situação, é pensada na realidade brasileira. Mas na construção do texto como um todo, quando você vai discorrer da sua tese, os fatos, né, o seu argumento, a defesa do seu ponto de vista, você pode sim se apropriar da realidade de outros países, a própria fake news, você pode trazer um histórico até de outros países que já vivenciaram isso de uma forma mais dramática, mais trágica, mídia, inclusive, né, e atualizar para o nosso contexto de agora. Tá? Mas é sempre olhando para a realidade do nosso país. E é legal a gente perceber também o seguinte, o quanto essa questão interdisciplinar, né, que é uma palavra que às vezes parece até está caindo da moda, né? Ninguém está utilizando, mas como ela é presente na prova de humanas, né? Isso é um conhecimento histórico, né? Que passa pela geopolítica, que tem aí o seu desfecho ali como uma atividade de linguagens. Falando de linguagens, vamos avançar, porque o nosso tempo é curto. A prova de linguagem sempre fica também entre essa questão de ser uma prova que cobra muita gramática, ou seja, cobre conhecimentos específicos de literatura, ou uma prova muito mais de interpretação. Como é que foi essa prova? E também depois já me traz alguma questão que você gostaria de chamar a atenção aí. Claro. A prova de linguagens, na verdade, ela é pouco gramatical, né? A gramática é uma das possibilidades dentro do estudo da linguagem e tudo mais. E o Enem sempre se caracterizou por trazer a interpretação acima de tudo.
né? Então, há uma variedade muito grande de textos, textos literários, textos não literários, textos imagéticos, mas que carregam uma quantidade absurda de informações, e muitas vezes para o aluno comparar esses textos, que é exatamente o que o Luiz falou. Eu tenho um texto da história, da geografia, que vai servir de subsídio para que ele responda uma questão da prova de linguagens puramente interpretativa. Então a gente teve questões de variedade linguística, sim, tem uma questão lá que coloca o pajubá enquanto dialeto, e aí vai colocar dentro da realidade LGBT, da cultura africana, da cultura indígena, de que maneira isso foi se transformando, né? A questão traz, inclusive, que foi dicionarizado e coloca para o candidato problematizar. Nós temos questões de funções da linguagem, nós temos questões de gêneros textuais que vão versar, inclusive, muito mais sobre a estrutura. O que a gente pôde perceber esse ano, que as questões de gêneros textuais mostravam uma preocupação, mas o que compõe essa estrutura? Tinha uma questão, inclusive, que tratava sobre o relatório científico e queria entender primeiro o que constitui um relatório científico, suas partes, né? Como que você trabalha, o que faz desse gênero único dentre os outros, né? E aí outras questões da literatura, como sempre o modernismo muito forte, a literatura contemporânea também muito forte, eventualmente você tem textos do realismo, né? Você tem textos até de autores contemporâneos pouco conhecidos e tal. Então, de certa forma, isso é uma linha que o Enem vem seguindo, né? Uma prova que sempre foi praticamente pesadamente de interpretação, e aí dentro dessa realidade você tem variação linguística, você tem a literatura, né? Você tem a tipologia textual. Então, o aluno que tem uma leitura atenta e tem um conhecimento de mundo, que vai buscar se informar constantemente, conseguiu fazer uma boa prova de linguagens. Qual questão que você levantaria? Que é uma questão... Sempre no Enem tem essa coisa de questões que dividem os fortes, né? Foi a questão 44, se eu não 44. A gente está usando sempre a prova branca aqui, para quem está assistindo a gente. Essa questão 44 é curiosa, porque ao longo da prova nós tivemos cerca de 3 ou 4 questões que falavam sobre a mulher, né? E aí o feminicídio já foi um tema de redação. Nesse exame a gente viu que ele traz situações problema, e me chamou a atenção, porque essa questão 44 ele vai trazer o concurso de Miss. Então ele vai trazer uma situação, é o concurso de Miss no Peru, né? E ele traz uma situação em que há um modelo para esse concurso. Então as modelos, as candidatas sempre vão agir de determinada forma, sempre vão falar textos engessados. E vai destacar ali o número das medidas dela. E tudo mais. E nesse caso, elas aproveitaram a prova de biquíni, né, se eu não me engano, elas aproveitaram esse momento justamente para falar. Então, cada uma tinha um depoimento sobre a violência que a mulher sofre. Para falar, né? No lugar das medidas. Para falar no lugar das medidas. Então, ao invés de dizer, tenho tanto de busto, tanto de cintura, tanto de quadril, cada uma falou, eu já sofri violência em tal momento, eu passava por isso. Exato. E foi totalmente subversivo, né? Quando você analisa ali o contexto, o que é um concurso de Miss? Foi inesperado. Né? Foi numa prova muito importante, esperada, aguardada por todos os que assistem, que acompanham, elas trouxeram algo novo e que impactou, né? Causou um impacto, ao nosso ver, muito positivo, né? Que acredito que vai transformar os concursos próximos. Queria trazer aqui para o Fábio, a gente, e aí evidentemente, vamos bater um papo, que acho que está bacana dessa forma, o Vinícius comentou, questões que tratam de LGBT, da questão da mulher, do feminicídio. Essa prova ela trouxe temas latentes na sociedade, temas sociais, ou seja, ela é uma indicação, inclusive, para o ensino médio. Olha, essas são preocupações importantes, né? Como que você destacaria aí, nesse ponto de vista de temas que muitas vezes não estão nos currículos, né? Eu acho que assim, primeiro, eu senti muita falta da discussão ambiental. Eu acho que essa é uma prova... Que é uma questão tradicional, né? Faz tempo que não falam. Então, a discussão ambiental, ela esteve assim, muito singelamente na prova. A geopolítica veio muito forte. Então a geopolítica esteve fortemente presente, e no âmbito da discussão da sociedade, a demografia, a discussão sobre os refugiados, que toca também junto à sociologia. Então, assim, a discussão sobre migrações, que a gente vê na atualidade, uma discussão polêmica, né, na sociedade, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil com a Venezuela, ou na Europa. Então, a discussão sobre refugiados, o próprio conceito
né? Então, a demografia esteve sim presente, a Guerra Fria, que inclusive agora nessa questão da atualidade, a gente percebe aí um levante novamente de uma possível Guerra Fria. Então, ou no mínimo uma tentativa de entender melhor a Guerra Fria. Isso. Né? Se acabou, não. Se ela acabou, se ela apenas deu uma pausa, então a Guerra Fria também ela começa a ganhar aí corpo. Dos conceitos clássicos da geografia, para a geografia urbana veio a discussão sobre rede urbana, hierarquia urbana, questões muito específicas, como por exemplo a conceituação, a diferença entre silvicultura e extrativismo vegetal, para que o aluno pudesse realmente entender ali qual que é a diferença, questões muito pontuais no âmbito da geografia. Ainda tocando num tema polêmico da sociedade, a transição demográfica, o crescimento demográfico e como que isso impacta em várias questões, até mesmo na questão aí da previdência, né, esse envelhecimento da população. Então são temas que a prova explorou e os refugiados eu acho que é uma questão aí latente. E já foi tema inclusive de redação também, né? Tem alguma questão que você gostaria de buscar? A gente estava conversando sobre uma das questões que você gostaria de comentar, né? Acho que é a 44. Eu gostaria de puxar a 44 da prova de humanas pelo seguinte motivo. É uma questão... Branca, mais uma vez. Não, essa daqui é 57. Essa é de linguagem. Próxima. Essa questão. Isso. Essa questão, ela parece... A 48, perdão. 48. Essa mesmo. Eu que puxei, chamei errado. É uma questão que traz pra gente uma discussão sobre cartografia. Tá. Um conceito da cartografia chamado anamorfose. Que aquela questão, né, da compreensão do fenômeno, o conceito em si. Se o candidato não tem clareza do que é uma anamorfose, ele vai ter problema. Então ele tinha que ter sim, um conhecimento claro deste conceito. Só que embora seja uma questão que requeria ali o entendimento do conceito, era uma questão muito simples. Era uma questão que não explorava necessariamente só o entendimento do conceito, mas principalmente domínio de linguagem. Ela quer realmente buscar, né, o entendimento se o aluno sabe decifrar os códigos específicos da geografia. E neste caso aqui, se ele sabe diferenciar o que seria curvas em nível, hipossometria, ou mesmo uma diferença de uma planta, um perfil topográfico, até chegar numa anamorfose, né? Então, parece uma questão muito boba e muito simples, mas na nota final, pela TRI, é extremamente significativa. Essa questão ajudaria bastante na nota dele. Lembrando que a TRI é um modelo matemático, é um conjunto de modelos matemáticos que é adotado aí pelo Enem, em que de uma maneira muito simplista, não basta só o número de questões que você acerta, mas também qualquer curva de questões, varia, né? A coerência. Varia a coerência, né? Errar questões fáceis, acertar difíceis. Daí por isso não que a gente falou naquela nota... situação anterior, que é muito importante acertar as mais fáceis, né? Sim. Porque dentro da lógica de coerência, se espera que as fáceis sejam de fato acertadas. Né? E ela tinha, batendo o olho evidentemente, nesse curto período que a gente teve, que vocês tiveram aí de análise da prova, dá para ter realmente aí, para sentir uma divisão entre questões fáceis, médias e difíceis? Assim, não tem como a gente determinar qualquer ordem, né? Claro. Tipo, as 4 primeiras são fáceis e tal, as outras são... Não, mas assim... Tem blocos por exemplo, e cada um pode ter uma análise aqui, eu entendo que as questões onde só se usa lá a competência da linguagem, né, da interpretação da linguagem, são as questões fáceis, né? E essas questões, assim, ela demanda uma leitura, uma análise com a imagem e um respeito ao enunciado ali. Então, essas questões são fáceis. Em história, eu identifiquei, assim, de bate-pronto, umas 3 questões, assim. Inclusive, essa que a gente vai comentar. Geralmente, a divisão é média, 25% fáceis, 25% difíceis e metade da prova numa proficiência mediana, né? E dentro do que nós analisamos, realmente ela seguiu isso. Né? Acho que o que mais representava a dificuldade era a novidade, né? Textos não esperados, assuntos, né? Que, como o Fábio falou, parecem simples, mas exigem uma maturidade, uma vivência do aluno maior com aquilo, e são essas questões que vão ter, né, uma pontuação aí, vão ser consideradas mais difíceis. E que provavelmente acertar ou não, como você disse, né? Acertar ou não, aquela pode fazer a diferença na curva do aluno, na curva das respostas. Até porque o aluno é vencido pelo cansaço, né? Então, muitas vezes, essa questão simples, aparentemente, ela não está lá no começo. Ela pode estar no final da prova. E o aluno sendo vencido pelo cansaço,
de repente passa despercebido e na nota final pesa bastante. O Enem também é uma prova de condicionamento físico, né? Exato, não, é uma guerra contra o tempo mesmo, né? Dentro dos cálculos ali dá o quê? 3 minutos e pouco para cada questão ali, né? Acho que a gente, normalmente a gente costuma fazer uma reflexão com alunos a respeito disso. Na prova de humanas, né, a gente imagina 2 minutos e meio, porque assim tem que sobrar um tempo para gabarito no final, né? Entendi. Se ele usar 3 minutos por questão, ele não vai conseguir fazer o gabarito no final. Exato, ainda tem esse tempo. Quem fez a redação primeiro ou deixou para fazer depois, isso daí é individual, é de cada um ou tem algum comportamento que tende a ser melhor, assim, pela experiência de vocês? A receita. E uma pergunta difícil, né? Aqueles candidatos que se sentem mais confortáveis, né, que já praticam, já escrevem com mais frequência, devem ter deixado para o final, né? Porque eles não têm muitos bloqueios, conseguem fazer uma leitura ágil dos textos de embasamento, conseguem organizar de forma rápida ali a sua tese, já selecionar os seus argumentos e propor. Agora, aqueles que têm mais dificuldade com a escrita, com certeza deixaram para o início. Mas é curioso que no aporte das questões de linguagens, ao trabalhar cada uma delas, elas foram, inclusive, algumas eu consegui mapear, serviam de argumento. Evidente que ele não vai usar exatamente aquele argumento, mas pode trazer poxa, eu não tinha pensado nisso, né? Então acho que é bacana você primeiro organizar, claro, eu tenho tanto tempo para resolver essas questões, mas resolva as questões primeiro, porque elas podem te ajudar a conceituar melhor, né? Tanto a sua tese, como vestir melhor os seus argumentos de forma mais convincente. Luiz, você tinha comentado comentou sobre a questão que você gostaria de comentar, que é uma questão que fala da Rosa Parks, que coincidentemente também é um tema que está muito em voga na mídia, enfim, você tem movimentos supremacistas brancos nos Estados Unidos, manifestações, enfim, está se falando muito a respeito desse tema e já se lembrou, evidentemente, sobre isso. Por que você achou interessante essa questão? E eu ia também chamar, já está aí, a questão número 57 da prova branca, mais uma vez. Eu queria aqui também que os meus colegas também sentissem a vontade de comentassem também, porque é um assunto que, novamente, né, ele vai além da história, né? Eu acho que essa questão, ela simboliza muito na prova de história, essa questão da luta, né? Que a gente viu lá. Tem questão, por exemplo, colonial, falando da apropriação dos africanos, né, para o trabalho, para a produção de riqueza como escravos aqui no Brasil, enfim. Essa questão da luta parece que ficou muito marcada. Nós aqui no Brasil, a gente tem a gente não tem uma relação muito legal com o patrimônio histórico. O patrimônio histórico aqui ele sempre está em segundo plano. Em outros países, a questão do patrimônio histórico ele serve para a preservação da memória, o que de fato deveria ser assim com mais retumbância aqui no Brasil, né? Então, o ônibus, né, que traz ali, e é uma questão fácil, tá? É uma questão só de interpretação, né? O ônibus... Se ela não soubesse quem era a Rosa Parks, ele saberia fácil, saberia, né? Porque o texto ali traz ali a indicação, né? Só que assim, é a reflexão. Né? O ônibus onde ela foi mandada ao fundo, né? Porque ela estava indo para a faculdade e tal, e a questão da segregação ali, e isso desencadeia a luta pelos direitos civis dos Estados Unidos, que traz à tona o Martin Luther King, que traz à tona, inclusive, também todo um processo que, no meu ponto de vista, culmina com a eleição do Obama ali e tal. Então, é uma luta que tem um histórico e esse ônibus simboliza, né, o início dessa luta, né, pelo menos no século XX. Luiz, uma coisa que a gente não fez nas outras, mas acho que é interessante para quem está vendo, qual é a alternativa correta dessa questão? A alternativa D, deflagração do movimento por igualdade civil. Vamos voltar aqui, pegar a 40, não sei se você tem aí também, Fábio, a 48, né? Essa 48. Qual é a alternativa correta? A alternativa C aqui, ó, esse mapa meio distorcido, meio geométrico, a anamorfose. Essa é a correta para quem está aí, colocou essa. E a 44, né, o Vinícius? Eu tinha falado indiretamente, porque eu falei que ela subverteu. Aí quem está assistindo a gente fala, pô, mas os caras comentam, não falam qual é a resposta. Aí fica... logo, né? Com certeza aí a alternativa E, que fala da subversão da função social da fala das candidatas a Miss. Lembrando que tem outros cadernos, né? A gente está falando exatamente. Cadernos brancos, falando. Mas as alternativas são as mesmas, né? Só o número só das muda questões. A ordem das questões. Isso. A gente está indo já caminhando para o final. Eu acho que
embora não seja a área de vocês, no próximo domingo tem outra prova. Desde o ano passado o Enem fez essa alteração e a prova não acontece mais no mesmo final de semana, e agora está em 2 domingos, né? E no próximo domingo tem a prova de Ciências da Natureza e de Matemática. Primeiro, é legal falar para alguém aí que está fazendo a prova, o que o cara faz nessa semana aqui? Estuda, senta lá, estuda pra caramba, fui mal no primeiro dia, agora vou estudar muito, descansa, dá uma relaxada. Qual que é a estratégia mais indicada para quem está fazendo a prova, acabou de sair dessa maratona, mas tem aí mais algumas horas na semana que vem? Claro, é óbvio que ninguém pode se desgastar, né? Não é em uma semana que você vai recuperar aí um ano ou uma vida de preparo, de conhecimentos que você foi tendo contato, mas é organizar mesmo a rotina de estudos, né? Entre uma revisão, uma retomada, uma troca de informações, de conhecimento com os seus pares e um momento também de descansar, porque senão ele vai chegar no momento do exame extremamente desgastado, pode perder o foco, a atenção, vai fazer uma leitura equivocada, inclusive matemática e ciências da natureza, há questões e muitas questões com uma carga de leitura pesadíssima, não é só na área que nós estamos discorrendo hoje. Eu concordo com você, eu só queria acrescentar um detalhe aí. A gente tem na plataforma o raio-x, né, lá do Enem. E assim, é importante que o aluno olhe para esse raio-x, porque essa prova de humanas e de linguagem mostrou que esse raio-x funciona, né? Então a prova foi previsível do ponto de vista da estatística lá, dos percentuais. Então a gente imagina que com certeza a prova de natureza e matemática também vai estar nesse caminho. Então dá prioridade para aquilo que é muito significativo do ponto de vista estatístico, mostrado pelo raio-x, né? Aquilo ali você tem que saber, aquilo ali você tem que estudar, aquilo ali é um ponto que você não pode deixar recorrente. Aquilo vai cair, você vai se deparar com aquele fenômeno, com aquele assunto, com aquele conceito, né? Eu acho que assim, só puxando aí a reta, né, a discussão final, eu acho importante sim que o candidato chegue nesse momento e descanse, que ele relaxe, que ele chegue com ansiedade controlada, porque muitas vezes ele é vencido por isso. Mas, olhando justamente para esse raio-x dos temas mais recorrentes, dos tópicos mais recorrentes, se ele ainda tem ali algum tópico extremamente significativo e que ele tem muitas dúvidas, vale a pena ele explorar um pouquinho mais aquele tópico que poderia ser um tema a princípio simples, mas que na nota dele tem um peso fundamental. Sim. Então você que está fazendo a prova, fique atento aos horários, não vai perder o segundo dia da prova, tendo feito já o primeiro, que acho que é muito pior, né? Queria agradecer muito aqui os consultores pedagógicos da SAS Plataforma de Educação. Obrigado, Vinícius, obrigado, Fábio, obrigado, professor Luiz Carlos, foi muito legal a conversa. Você pode continuar acompanhando as notícias sobre o Enem, sobre educação no site da Folha e também pode conferir o gabarito feito pelos consultores aí pedagógicos do SAS Plataforma de Educação no site enem.saseducação.com.br. Queria agradecer a presença de todos. Obrigado, até a próxima.